Um advogado criminalista sofreu um ataque a tiros no final de semana no Parque dos Servidores, zona leste de Ribeirão Preto. As câmeras registraram a ação dos criminosos. O Gustavo Batista acompanha esse caso de perto, tem todos os detalhes porque a polícia agora tenta procurar os autores e entender a motivação desse crime. E o Gustavo agora tem mais detalhes desse caso. E olha, não foi aquele atentado para assustar, porque os caras meteram 40 tiros. É muita bala, ou seja, era para executar esse advogado, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. Esta é a principal suspeita aí até agora que seja realmente um atentado, uma tentativa de execução deste advogado. E até por isso este crime foi registrado como uma tentativa de homicídio pela Polícia Civil. A Polícia Civil já investiga este caso. E as imagens de câmeras de segurança que ali naquela região vão ajudar muito, né? Para poder tentar entender qual foi a dinâmica, né? Realmente o que teria acontecido, de onde vieram estes homens, para onde eles foram, né? Onde eles estão neste momento e qual que seria a real motivação e causa deste crime, né? É bom lembrar que o advogado ele saía, né, com este carro, como a gente pode ver aí pelas imagens. As imagens, inclusive, a gente vê primeiro um outro carro dando uma ré, depois este carro, que é o automóvel aí desse advogado, né? E aí ele foi surpreendido por 2 homens armados e encapuzados aí, como nós já dissemos, com pistolas 9mm, e eles fizeram vários disparos. A informação que nós temos a partir da polícia que seriam pelo menos 40 disparos, foram identificadas pelo menos 40 cápsulas deflagradas no final de semana pela perícia lá no local onde este crime aconteceu. Os tiros acertaram aí o carro, né? Toda a parte da lataria foi danificada, e inclusive o vidro traseiro, né? Esse vidro traseiro, inclusive, que acabou trazendo estilhaços ali para dentro do automóvel, e este homem acabou se ferindo, né, por esses estilhaços. O outro carro que passava na rua também foi atingido. Os ocupantes, um casal aí, não se feriu. E logo após esta ocorrência, o advogado ainda veio aqui até a Central de Polícia Judiciária, onde realizou o boletim de ocorrência, e a Polícia Militar então foi acionada lá para o local, né? E lá no local também esteve presente a perícia, toda aquela região ali nesta rua que fica ali no Parque dos Servidores, ela foi sinalizada durante boa parte do último sábado. Isso assustou muito os moradores ali, porque, como nós já dissemos, pelo menos 40 disparos. Imagine só, você ali em uma rua tranquila, um bairro residencial, de repente você ouvir vários disparos, né, de arma de fogo. Isso trouxe muita preocupação para todos, né, que estavam ali bem próximos. E como a gente já disse, o caso é investigado já pela Polícia Civil, né? O advogado ele faz a defesa de um comerciante, né, lá da cidade de Jardinópolis. Esse comerciante que seria o principal suspeito de um duplo homicídio que teria acontecido no final do ano passado. Esse duplo homicídio, inclusive, foi dos parentes dele, do irmão dele e da advogada do irmão dele, né? E esta seria a principal motivação aí, a principal suspeita levantada até agora pela Polícia Civil, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil. Porque este profissional, Valentim, é um profissional que já tem mais de 30 anos dedicados aí à advocacia, né? Ele atuou sempre na área criminal e aí nunca teve nenhum tipo de desentendimento. E aí, diante desta situação, ele acredita que pode ser algo referente a este crime. Claro que existem outras suspeitas e isso vai ser investigado pela Polícia Civil, deve ser levado em conta aí, com certeza, e a polícia deve conseguir esclarecer realmente o que deve ter acontecido neste final de semana, nesta pacata rua ali no Parque dos Servidores, na Zona Leste aqui de Ribeirão Preto. E eu estive lá agora pela manhã, consegui identificar, inclusive, marcas desses tiros por vários lugares ainda ali nessas ruas ali do Parque dos Servidores. Eu também conversei com uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que trouxe mais detalhes a respeito do que aconteceu neste final de semana com esse advogado, e também um pedido da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para uma investigação rigorosa e rápida, para conseguir esclarecer realmente, né, o que aconteceu nesta tentativa de homicídio neste final de semana aqui em Ribeirão Preto. Vamos ver essa reportagem. Na manhã desta segunda-feira, ainda era possível ver marcas dos disparos no muro de algumas casas no Parque dos Servidores, Zona Leste de Ribeirão Preto.
As sinalizações com giz indicavam as cápsulas das munições de pistola 9mm encontradas no local pela perícia. Esta mulher, que não quer se identificar, estava dentro de casa e ouviu o barulho dos tiros. Eu estava em casa com a minha filha e na minha cozinha ali, como já estava perto da hora do almoço, eu estava preparando a comida, onde eu escutei pá, pá. Eu já fiquei meio em alerta, porque foi um barulho muito alto. Aí logo em seguida eu escutei um atrás do outro, eu corri com ela para dentro e fiquei meio aflita, porque nós aqui do bairro, é um bairro tranquilo, nós não estamos acostumados com isso. Não procurei saber mais, passou, aí mais tarde eu vi os policiais e a perícia fazendo o serviço deles, isolaram a área, que é aí que eu procurei saber o que tinha acontecido. Porque na hora mesmo, como eu fiquei em choque, eu não sei para fora e nem procurei saber de nada. E depois eu vi que se tratou dessa tentativa de homicídio. Assustou vocês? Com certeza, né? Foi um barulho muito alto e um atrás do outro. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã de sábado e foi registrada por câmera de segurança, que mostra a vítima dando ré no carro. É possível ver um homem próximo a uma árvore que seria um dos dois bandidos. O alvo é um advogado que estava passando pela região, como conta essa representante da OAB. Ele tinha saído de casa para um compromisso dele e assim que ele vira, né, ele tá saindo de casa, ele acaba virando em uma das esquinas para subir a rua, ele foi fechado por um carro. No primeiro momento ele achou que era alguma briga, mas ele falou que não tinha brigado com ninguém, então ele já engata a ré para sair, né, para não estar ali e não querer participar de nenhuma briga. Mas aí ele percebe que é uma emboscada porque o motorista e o passageiro acabam descendo do carro e começam a atirar nele. E aí ele ficou assustado, não chegou a ser atingido. Quantos disparos foram? Ele não chegou a ser atingido, mas pela perícia, por toda a investigação que está sendo feita, foram disparados 24 tiros de uma arma 9mm. O veículo ficou com várias perfurações pela lataria e o vidro traseiro destruído. Os estilhaços provocaram ferimentos leves do motorista. O caso foi registrado na delegacia e já é investigado pela Polícia Civil. O alvo dos bandidos foi identificado como o advogado Marcelo Dentelo, de 58 anos. Profissional com mais de 3 décadas dedicadas à área criminal, que defende Carlos Salomão, principal suspeito de ter matado o irmão Rogério Salomão e a advogada Lilian Cláudia Jorge no final do ano passado em Jardinópolis. O motivo seria uma briga de herança pela venda do galpão onde ocorreu o duplo homicídio. Carlos Salomão está foragido e não está descartado que o atentado contra o advogado dele esteja relacionado à briga familiar. Tauana faz parte da comissão que defende os direitos dos advogados na OAB. Ela destaca que a ocorrência é grave e precisa de uma apuração rápida sobre o que aconteceu. Nós estamos pedindo para a autoridade policial para que essa investigação seja feita apurada o mais rápido possível, porque é um caso extremamente grave ao direito, né? Então a gente precisa de esclarecimento de toda a policial, de todos os policiais que estão envolvidos, toda a investigação que está sendo feita. E em relação à OAB, a gente está realmente lutando pelo direito do advogado, para que ele seja completamente amparado pelos deveres e direitos que ele tem e para que ele não possa ser confundido com os clientes que ele possa atender. Então é extremamente grave quando a gente é confundido com o cliente, porque a gente não é o reflexo do nosso cliente. Toda pessoa precisa ter o contraditório e a ampla defesa. Então, na nossa profissão, a gente pede para que a gente não seja confundido com os atos dos nossos clientelas. Olha, então, pelo que parece, né, claro que a polícia vai investigar com mais detalhes, Gustavo, mas se tem relação com esse caso de Jardinópolis, como não encontraram o irmão, que seria o mandante, né, do assassinato do outro irmão por causa da herança, poderia então tentar se vingar em cima do advogado que representa esse irmão que acabou comandando, né, ordenando pelas investigações o assassinato do outro irmão pela briga pelo barracão, pela herança. É isso que a polícia desconfia, pelo menos tudo aponta para esse caminho, Gustavo. Tudo aponta para esse caminho, Valentim, porque esse advogado ele atua há mais de 30 anos na área criminal. Já atuou em vários casos polêmicos, né, de repercussão, segundo ele, envolvendo crimes. Mas, segundo ele, segundo inclusive essa representante da Ordem dos Advogados, que começou com este
advogado, a principal suspeita é que seja esse crime, porque se trata de um crime ali de atentado, né, de briga, de revanche, de familiares. Então pode ser que tenha algum tipo de relação, né? Foi o primeiro caso que ele, logo que foi vítima aí deste atentado, ele já pensou na hora e indicou que pode ser, e é essa indicada a principal suspeita que a Polícia Civil vai trabalhar a partir de agora. A gente tem informações, inclusive hoje da parte da manhã, a nossa equipe de produção da Record apurou, Valentim, que esta vítima, né, o advogado, ele deve inclusive conceder uma coletiva agora na parte da tarde, dando mais detalhes a respeito de tudo aquilo que aconteceu, até esclarecendo esta possível hipótese, suspeita da polícia que esteja relacionado o atentado, este crime lá da cidade de Jardinópolis, e com certeza a gente vai estar acompanhando este caso, até porque é mais um crime grave contra advogados aqui na nossa região. A gente mostrou aí que no final do ano passado esta outra advogada acabou sendo vítima fatal, porque estava acompanhando o cliente lá dentro desse galpão em Jardinópolis, acabou morrendo junto com ele, e neste caso, mais uma vez, advogados sendo alvos aqui na nossa região, inclusive deste mesmo caso. E aí até por isso, como vimos aí na reportagem, a representante do setor de prerrogativas, né, que cuida dos direitos dos advogados, pede uma rigorosa apuração e também com agilidade, né, para conseguir esclarecer este caso, que chama muita atenção, principalmente por causa das imagens, Valentim, que mostram este homem tentando fugir desses dois bandidos que estavam fortemente armados, como nós já destacamos aqui, a informação que nós recebemos, inclusive até a partir da OAB, que seriam mais de 40 disparos, tiros contra ele, e ele acabou tendo somente ferimentos leves, mas poderia ter sido algo muito pior, né, Valentim? Poderia ter perdido a vida. E a Polícia Civil com certeza deve estar em busca de mais imagens, de câmeras ali naquela região. A gente agora até na parte da manhã tentou entrar em contato com alguns outros moradores que podem ter registrado algo diferente, que pode ter algum detalhe a mais, né, a respeito desta ocorrência no último sábado. A gente não conseguiu, mas com certeza a Polícia Civil, o setor de investigações, trabalha de forma atuante, né, e com certeza deve trazer novidades em breve a respeito deste caso.